Antes, o empregado era obrigado a pagar uma vez por ano o equivalente a um dia de trabalho e o empregador um percentual sobre o valor da empresa. Os recursos eram destinados às centrais sindicais, que representam as categorias de trabalhadores. Bem, a contribuição sindical era uma contribuição retirada do salário do trabalhador. Essa contribuição era equivalente a um dia de trabalho, geralmente descontado em folha já no mês de abril, referente aos dias trabalhados em março. Essa contribuição, imposto sindical, ela iria para as representações sindicais, confederações, sindicatos, em devida proporção a cada uma das entidades. Com a reforma trabalhista sancionada pelo governo Temer, a contribuição sindical, a partir do mês de novembro, a sanção da semana passada, do último dia 13, então daqui a 4 meses, quando a reforma trabalhista estiver plenamente em vigor, a partir do mês de novembro, essa contribuição sindical, ela passa a ser opcional, tanto para o empregado quanto para o empregador. Para Tiago Barroso, do Sindicato da Construção Civil, não houve discussão da proposta com a sociedade e a mudança teve a finalidade de enfraquecer os sindicatos frente aos patrões. A proposta da reforma trabalhista, né, ela não foi proposta discutindo nem com os sindicatos, nem discutindo com os trabalhadores, né? Então, alguns pontos deveriam ser melhor discutidos e um desses pontos que há divergência nesse sentido do imposto sindical, né? A gente não acredita que o trabalhador, que o funcionário seja obrigado a contribuir, né, compulsoriamente, que ele seja obrigado a contribuir com esse sindicato, mas a gente coloca que essa mudança, essa não obrigatoriedade, o fim desse imposto sindical vai trazer, sim, alguns sindicatos, ou muitos sindicatos, prejuízo no sentido de se estruturar, no sentido de se manter. Mas nem todos os sindicatos são contra o fim da contribuição. A Central Única dos Trabalhadores, a maior do país, já defendia a mudança como forma de evitar que sindicatos sem representatividade fossem beneficiados com os recursos. Nos últimos meses, a gente tem acompanhado todo o debate em torno da reforma trabalhista. Inclusive, alguns sindicatos, como a CUT, já defendiam anteriormente o fim do imposto sindical. A CUT entendia e entende que o sindicalizado ele deve ser livre para escolher o sindicato que melhor o representa. Melhor o representa juridicamente e principalmente no diálogo com os governantes. Então, a CUT já defendia o fim do imposto sindical. Até porque a contribuição sindical ela não vem só do imposto, desse imposto sindical, ela poderia ser feita de outras formas. O empregado ele pode escolher qual sindicato se filiar, né, evitando com que alguns sindicatos de fachada pudessem receber essa contribuição que saía das empresas, que sai do salário do trabalhador. Então, a CUT já vinha defendendo o fim do imposto sindical. Com a reforma, o que muda é isso. Eu não sou mais obrigado a dar essa contribuição, mas eu sou livre para me filiar ao sindicato que melhor puder me representar, dentro do sindicato da categoria que melhor pudesse me representar o empregado. Alguns sindicalistas temem que, com o fim da contribuição, restrinja a presença das entidades de classe em municípios de pequeno porte, onde a mobilização dos trabalhadores é mais complexa. Alguns sindicatos sim, né? A gente coloca que são realidades diferentes, né? Sindicatos de grande porte, ele não tem a necessidade obrigatória dessa contribuição, né? Não depende, essa contribuição compulsória, essa contribuição sindical, ela não a mantém, né? Não vai ser o ponto principal desse sindicato, mas alguns sindicatos de pequenos porte ainda, pela questão do início, a questão do avanço nas sindicalizações e nas pessoas que contribuem com esse sindicato, pode sim prejudicar esses sindicatos na sua estrutura financeira. Porque a gente sabe que inicialmente, né, não que esse seja o método, mas que inicialmente muitos sindicatos se expandem para o interior no sentido de conseguir organizar a categoria no interior e o imposto sindical inicialmente é o que vai manter esse sindicato, é o que vai estruturar inicialmente esse sindicato. Então a gente sabe que esse vai ser um ponto que vai retroceder um pouco. O sindicato vai ter que ter maior estrutura nas capitais ou nos grandes centros para poder manter as estruturas desses sindicatos novos em outras cidades, em outros municípios.